Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês a respeito dessa bike que eu montei e agora quais são as minhas impressões depois de 4.000 quilômetros rodados. Bom pessoal, o ano passado estava sem bike de estrada e eu estava numa busca de montar uma bicicleta para mim. E eu tinha olhado já várias bikes de várias marcas e eu vi essa bike aqui da Cipo, né? Que na verdade eu vi o quadro, né, da Cipo Mamba R. A Cipo eu já conhecia porque era uma marca que fazia quadros de triatlon e o conceito desse quadro me deixou assim muito entusiasmado. Eu tinha uma parceria com o pessoal da Labice, tenho até hoje, que são os importadores da Cipo, e falei para eles que eu estava interessado. Eles me fizeram uma condição excelente para comprar o quadro, uma parceria legal, e eu comprei esse quadro com um preço muito legal, né? Se vocês quiserem comprar esse quadro, né, até falei para os caras, se vocês não me dessem um desconto como parceiro, eu ia comprar do mesmo jeito, porque eu fiquei impressionado com o que esse quadro, as características dele. E aí montei a bike, tudo do meu gosto, tudo com as peças que eu gostava. E hoje eu mudei algumas coisas e a bike já está com 4.000 quilômetros. Então eu vou falar para vocês os pontos positivos e os pontos negativos, porque o que acontece, gente, às vezes a gente vê review na internet e tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso, o cara pega, recebe a bike, nossa, a bike tem uma geometria maravilhosa, a bike é a melhor bike que eu já andei. E não é bem assim, galera, não existe bike perfeita. Eu gostei da bike? Sim, mas ela não é perfeita, né? E outra, é aquela história, eu gostei, ela faz o que eu quero, do jeito que eu quero, mas para outras pessoas pode ser que não faça. Então vamos lá, depois de 4.000 quilômetros rodados, o que eu gostei demais dessa bicicleta é a geometria. Por quê? A Cipo é uma marca japonesa e eles têm um direcionamento de características de geometria um pouco diferente das geometrias que nós conhecemos das grandes marcas. Se você olhar a geometria dessa bike, o que é a geometria? A distância entre eixos, o tamanho do chainstay, o ângulo da caixa de direção, o ângulo do canote de selim. É uma bike que tem uma geometria agressiva, o que eu gosto. Por exemplo, esse ângulo aqui do canote de selim é de 75 graus, ele é bem em pé. O normal é de 73, 74, um pouco mais relaxado. E o ângulo de caixa de direção, nesse tamanho, tá? No tamanho small, no tamanho S. E o ângulo de caixa de direção é um pouquinho mais relaxado. Então, o que isso transforma a bike? Numa bike muito estável, né? Muito estável para se andar rápido. Então é uma bike aero, uma bike com uma proposta de se botar um passo e ela andar rápido. Eu ainda não estou com treinamento bom o suficiente para andar nessas condições, mas, né, nos meus pedaizinhos aí de volta, treinar direitinho, eu estou sentindo que ela rende muito bem. Essa distância entre o movimento central e o eixo da roda traseira, mais curto, né, até com esse corte aqui, faz com que ela seja uma bike rápida, né, uma bike que responda muito rápido, tá? É uma bike bem rígida, mas não é uma bike desconfortável. É claro que os pneuzões, né, que eu estou usando de 30 mm ajudam a deixar a bike mais confortável. Também estou usando, não estou usando o guidão integrado, estou usando a mesa que vem com ela, né, e um guidão que eu já tinha há muito tempo, já tive em várias bikes, um FSA K-Force 40 centímetros, então um guidão que eu já estava acostumado, tá? Então a geometria dessa bike para mim é
excelente. A questão aerodinâmica, porque hoje em dia, né, se você vê a questão aerodinâmica, ela passou a questão do peso, né? Hoje eu sou muito mais preocupado com a aerodinâmica e a gente percebe que você ter uma bicicleta aero, ela reflete no desempenho muito melhor do que um peso menor. Então, se for para escolher ter uma bike leve ou uma bike aero, sem dúvida eu vou escolher ter uma bike aero. O ideal seria ter os dois, uma bike extremamente aero e extremamente leve, mas não existe coisas perfeitas nesse mundo, infelizmente, tá? Então ela é uma bike aero, você vê todos os cabos embutidos, só aparece um pouquinho de cabo aqui no guidão, mas é porque o meu guidão não tem o cabeamento interno, né? Se eu colocasse um guidão integrado aqui, seria tudo interno, sem problema nenhum, mas esses cabinhos de freio aqui não me incomodam, tá? Então a bike é uma bike com uma aerodinâmica muito legal. Bom, além dela ter uma geometria que me agradou muito, dela ser uma bike aerodinâmica, né, que eu achei bem legal, ela é uma bike que até agora não me deu dor de cabeça em manutenção, tá? Para bicicleta de estrada, se você manter ela legal, a manutenção dela é bem fácil, bem simples, mesmo sendo uma bike com freio a disco. Então assim, o central dela é um central BB386, é um padrão já que muita gente está abandonando e indo para o padrão de movimento central T47, mas tudo bem, é um padrão que se dá muito bem com esse pé de vela que eu tenho aqui, que é um rotor flow com eixo de 30 mm, não tive problema nenhum com ele, né? A questão de manutenção também, não tive problema nenhum com caixa de direção, de entrar água. O canote de selim, alguns canotes de selim a gente vê que o canote fica abaixando, não tive problema nenhum. Esse sisteminha aqui é muito legal para marcar a altura do teu canote, né? Isso aqui é feito nessa bike para se colocar um número. Essa bike ela tem aquela ideia de ser uma bike para fazer triatlon olímpico, para fazer road bike, né? Ela tem até o selinho da UCI de road, e também se você quiser fazer um gravel leve. E aí a gente vai para aquela questão do clearance dessa bike, que é monstruoso, né? Então, se eu quiser colocar um pneu de 35 mm aqui, sobra espaço ainda. Tem até a questão, se eu quiser colocar um pneu 35 com cravo, tem até fotos dessa bike para fazer um gravel leve, dá para fazer. Mas a ideia dessa bike, quando eu comprei, era ter uma bike com bastante espaço para um dia eu voltar a fazer Paris-Roubaix, Volta de Flandres, voltar lá e fazer essas provas. Então a ideia é justamente essa, tá? Então estou usando o pneuzão aqui de 30 mm da Panaracer, o Agilest, até fiz um vídeo a respeito dele, né? E estou gostando demais também dos pneus, né? Faz pouco tempo que eu estou usando, mas são macios, rolam muito bem e bem leves. Bom, outra coisa que eu mudei da bike desde que eu fiz o vídeo de apresentação aqui é a coroa, né? Eu estou usando um grupo com uma coroa só, muita gente me pergunta, até fiz um vídeo disso. Pus uma coroa um pouquinho maior, estou usando uma coroa 48 e atrás um cassete 10-44. Estou adorando, né? Eu pus um guia de corrente, como vocês estão vendo, por quê? Não porque caiu corrente aqui, não tive esse problema, tá? Mas a ideia é o seguinte, se eu for fazer uma prova, se eu for numa competição, isso é uma segurança que adiciona algumas pequenas gramas a mais. Então o guia de corrente eu acho legal, também pus na gravel que eu estou usando, então eu acho uma coisa legal. E é uma coisa que eu mudei, para quem acompanha o canal, eu estou usando os selins 3D da Riet. Esse selim aqui é um selim que tem uma pegada um pouquinho mais plana, como vocês estão vendo, e eu estou adorando. Mudei também as rodas, essas rodas também são da Riet, de 50 mm, elas têm um perfil um pouquinho mais abaulado, até estava discutindo isso outro dia. Ah, eu nunca usei roda alta, eu sou magro, eu peso 62 kg. Eu já tinha usado roda alta, mas eu sempre sofria
com vento lateral. Com essas rodas não, por elas serem mais largas, pneu mais largo, eu não estou tendo esse problema. Pegando vento lateral, consigo me segurar num balança. Então é uma roda muito legal, extremamente aerodinâmica. Falando no geral, a única coisa que para mim é um contra nessa bike, que é, podemos dizer assim, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. O que seria um ponto negativo para mim nessa bike é o peso do quadro. Por quê? Ele é um quadro aero e um quadro feito para aguentar um pouquinho mais de tranco. Então, com essa ideia de ser um gravel leve, é um quadro que pesa um pouquinho mais de 1 kg aí depois, né? Se vocês entrarem no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do quadro, tem o peso certinho lá, eu não lembro direito, mas é um pouco mais de 1 kg, 1,1 kg, uma coisa assim, no tamanho M. Então a bike em si não é uma bike leve, né? Essa bike aqui, sem as garrafinhas, sem o GPS e tal, mas com o pedal, com o suporte da luzinha, do jeito que vocês estão vendo, está pesando 7 kg 985 gramas. Eu gostaria que ela fosse mais leve, mas é aquela proposta da bicicleta. Tem outras bikes, né, aero também, a própria Cipo, né, tem a Stinger, que é aero também, e é um quadro mais leve do que esse, só que é mais caro, tá? E não tem o clearance que essa bike tem e esse quadro tem. Então pessoal, depois desses 4.000 quilômetros rodados aí, eu me encaixei muito bem com a bicicleta. É uma bike moderna, é uma bike que tem um clearance gigante. Como eu disse para vocês, eu gostei muito, me encaixei muito bem. A gente fala assim, eu estou encaixado na bike, vesti a bike, com poucos ajustes eu já estava me sentindo bem encaixado na bike, pedalando com ela gostoso, né? Troquei o selim, um pequeno ajuste de altura no selim, porque quando você troca o canote, você tem que troca o selim, tem que aumentar ou abaixar um pouquinho o canote, por causa do estaque do selim. Ela tá ótima, excelente, né? Então é uma bike com várias características que eu gostei e muita coisa boa. Como eu disse, a única coisa, se você quer uma bike mega, ultra, super leve, essa não é a proposta dessa bike. É uma bike que tem o quadro que não é leve. Se você colocar peças mais leves, vai diminuir, vai chegar até um certo ponto. Mas existem propostas de bicicletas mais leves. Beleza, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Abraço!